Olá, estudante, professor Leonardo Rodrigues de História. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Bom, o conteúdo desta aula trata sobre uma sociedade grega, na verdade, uma cidade-estado, muito importante dentre as 100 polis que foram fundadas no período arcaico, uma etapa fundamental de desagregação dos gêneros e a criação dessas cidades-estados. E entre essas 100 cidades-estados destacam-se duas, a de Esparta e a de Atenas. E a de Esparta, ela tem uma particularidade em deferência aí a Atenas, principalmente pelo seu poder militar. Na verdade, era uma sociedade militar mesmo. Uma sociedade que primava pelo corpo, pela saúde, mas também pelas questões relacionadas ao militarismo. Era, claro, como todo povo grego, xenófobo, ou seja, não aceitava o estrangeiro, e também tinha uma questão de não aceitar defeitos físicos em pessoas. E aí havia um destino muito cruel para crianças que nasciam com alguma deformidade, algum problema. Era uma sociedade muito rígida, hierarquizada, mas que tinha uma função muito especial e diferenciada, por exemplo, de Atenas, para as mulheres, que tinham um protagonismo maior do que havia nas outras polis. Então, pega papel e caneta e vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade grega chamada Esparta. Vamos lá? Bom, então, primeiro, localização e fundação. Tá? Então, ficava na Lacônia, né, na Península do Peloponeso, tem uma guerra aí fantástica, né, com os persas, exatamente nessa região, e a sua fundação data mais ou menos do século IX a.C., né, que foi pelos dórios, naqueles povos, né, que fundaram ali na Península Balcânica, vamos assim chamar, a Grécia Antiga. A sua geografia, o terreno era fértil, né, era uma exceção na Grécia, não tinha tantos terrenos férteis, e Esparta, né, tinha uma boa parte do seu território com terras férteis boas para a agricultura. Então, nesse sentido, já era aí mais uma particularidade de Esparta, que favorecia, claro, a agricultura e o comércio, a economia daquela cidade-estado grega, tá? Para além, claro, de outras questões. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre essa polis. Então, como é que funcionava, né, essa estrutura social, que era muito rígida, muito hierarquizada? Então, você tinha os espartanos, né, e aí vamos entender. Aqui, espartanos não é qualquer pessoa que está em Esparta. A pessoa podia até estar no território, mas ele não era considerado espartano. Tá? Os espartanos, né, de forma, eram os descendentes, né, dos conquistadores dórios. Então, eram aqueles que tinham uma, vamos dizer assim, estavam vindo da linhagem dos dórios. Não eram qualquer pessoa, tá? Muito bom entender esse sentido. Era elite militar e social. Então, considerado espartano é quem estava dentro do militarismo, né, quem fazia parte desse punhado de pessoas, né, que estavam, claro, dentro das camadas privilegiadas. Eles detinham poder econômico, político e religioso. Tá? Então, quando falarmos espartanos, não estamos falando de todo mundo que está lá em Esparta. Estamos falando daqueles que descendem dos dórios, aquela elite militar, aquela elite religiosa, social, que detinham todo o poder. Eram os sujeitos que possuíam as terras férteis, como, né, está organizado dentro do processo de criação, de formação da sociedade, principalmente da sociedade grega. Tá? Bom, para além dos espartanos, nós temos uma outra camada social chamada de periecos. Eles eram habitantes da periferia, e aí quando a gente fala de periferia, nós estamos falando aquele que está na periferia, você está ao redor dessas terras férteis, eles não fazem parte desse núcleo, né, de espartanos, eram pequenos proprietários, artesãos, comerciantes. Tinham até um pedaço de terra, mas não eram aquelas terras férteis. Tá? Quando você teve a desagregação dos gêneros, né, aqueles que estavam mais próximos ao páter, eles tinham as melhores terras.
E aquilo que não estava muito ali, que qualquer pessoa poderia pegar, ficava com qualquer um. E é exatamente os periecos. E aí tinha também os ilotas, que eram servos do Estado espartano, tá? Que faziam serviço de forma dessa sociedade dos espartanos. Eram descendentes dos habitantes originais da Lacônia, tá? Já estava lá, que foi uma região que foi dominada por esses dórios, que é o que descende desses espartanos, mas eles não têm direitos políticos. É sem direitos políticos. Então, eles não são espartanos, não são, gente. Mas como os periecos também não são, tá? Quem detinha esse poder político, religioso e econômico eram os espartanos. Estes estavam dentro do território, em Esparta, cidade polis de Esparta, mas eles não tinham direitos políticos, tá? E nós tínhamos, claro, né, aí escravos que vão aparecer também nesse processo. Inclusive, claro, eu falei isso no início dessa aula, eu vou repetir. É uma sociedade que não aceita estrangeiros. Então, para eles, os estrangeiros, ou seja, os não gregos não são bem-vindos, era xenófobo mesmo. Uma sociedade menos dinâmica, permaneceu oligárquica e aristocrática. Bom, se ela permaneceu oligárquica e aristocrática, então isso quer dizer que essa elite é pouco numerosa em relação ao restante da população que está no território. Mas é essa elite oligárquica e aristocrática que comanda Esparta, militarmente, que comanda Esparta, né, socialmente e, claro, religiosamente. Tá? Então, é a sociedade privilegiada. Existiam os outros que vão estar, claro, nos serviços, por exemplo, os ilotas, que eram ali servos mesmo do Estado, muitos eram escravizados que estavam lá e que tinham que cumprir todas as suas demandas relacionadas a este Estado espartano. Como é que era estruturado politicamente, então? E aí lembrar novamente, não podemos pensar que existia dentro dessa estrutura política um perieco ou um ilota, não existia, era só os espartanos. Então você tinha uma diarquia muito interessante, dentro do ponto de vista da organização política, você não tem um único rei, você tem dois reis, né, que têm funções tanto religiosas como também militares. Então não tem aquele único rei, sujeito que centraliza todo o poder, não, você tem uma diarquia dentro da cidade-estado espartana. Você tem a Jerúsia, que era uma espécie de assembleia, né, legislativa, como nós conhecemos hoje. Havia lá 28 anciãos, tá? Não era qualquer pessoa, não eram os mais novos, não, eram 28 anciãos, que faziam parte da Jerúsia, que decidiam sobre as leis, aquilo que se acreditava ser, de forma de organização social, o fundamental para que eles mantivessem aquela estrutura, tá? Principalmente social. Nós temos a Apela, que é uma assembleia dos Esparciatas, né, funções eleitorais, Esparciatas também aqueles que iam que tinham funções também militares, não eram qualquer pessoa, então era uma assembleia, né, de Esparciatas que elegiam, né, os cargos, as funções que estavam dentro da estrutura de Esparta, os éforos, né, que eram 5 cidadãos, né, que tinham funções de fiscalizar e também funções executivas, tá? Acho que muitos assistiram aí, com certeza estão lembrando, professor, estou lembrando aqui do filme e tudo mais, que tinham lá os espartanos, e aí tem uma hora que ele vai até pessoas já bem idosas, né, para consultar. É uma tentativa ali de tentar, de colocar para o cinema, né, como seriam esses éforos, né, de pessoas que estavam ali para pensar, né, os oráculos, mas não é bem isso, porque você tem de fato esses 5 cidadãos. E aí nós temos as particularidades de Esparta, né, e muita atenção, porque geralmente uma hora ou outra você tem questões em provas, em vestibulares, Enem, etc. e tal, que tratam diretamente dessas especificidades. Bom, economia e terras. A propriedade era estatal, monopolizada pelos espartanos, tá? Então, toda a propriedade era do Estado, não existia propriedade privada. Só que quem dominava eram os espartanos, aqueles que estão lá na parte mais privilegiada. E as áreas férteis estavam todas no centro da polis. Por isso que os periecos estavam na periferia, estavam ali, circundando
esse centro que era o centro, né, das terras férteis e que produziam, claro, muito mais. A militarização é um ponto forte dos espartanos, inclusive era uma educação militar desde os 7 anos. Tá? Então as crianças saíam aos 7 anos das suas casas e iam para outras regiões ter uma educação militar. Os meninos, né, iam para uma função militar mesmo, uma escola militar mesmo para eles. Então o serviço militar até os 60 anos de idade, né, estavam ali aptos para, depois disso, não estavam mais aptos para as guerras, para as batalhas. Então, desde os 7 anos, todas as crianças, né, com 7 anos, saíam das suas casas e iam para esses lugares onde eles iam aprender a serem aí militares. Então, era uma educação militarizada. Para as mulheres, para as meninas, né, continuavam também, não ficavam em casa, não existia uma educação, só que uma educação para uma outra função sem ser a militar. Então, a educação espartana era um foco militar e na aptidão física. Então, todos deveriam ser, inclusive mulheres também. Várias mulheres vão participar das Olimpíadas, né, gregas que nascem na Grécia Antiga e elas tinham, claro, outras funções. Não eram só ficavam em casa, não. Elas tinham outras funções, a gente vai já ver isso aqui. Mas é importante destacar uma questão, né, que havia o sacrifício de crianças com deficiências. Os espartanos não aceitavam nenhuma criança com deficiência. Então, todas as crianças nascidas em Esparta deveriam ser vistas, né, por esses anciões, por aqueles que tinham uma certa habilidade, e aquelas crianças que não eram, né, que tinham alguma deficiência, elas eram jogadas no fosso, né, ou entregues para as feras, para que elas possam morrer por lá. Isso parece algo assustador, mas a cultura espartana não permitia que houvesse, né, ninguém com deficiência. Inclusive, no filme também aí, de Esparta, mostra, né, uma pessoa corcunda, né, que estava ali querendo entrar no exército e que faz, né, é um delator ali, entrega as fragilidades do exército espartano. Mas é o que acontecia muito, não é que todas as crianças morriam logo, né? Algumas de fato até sobreviviam, né, e chegavam até uma fase adulta, mas havia o sacrifício de crianças com deficiências. E aí chegou um ponto muito importante da sociedade espartana, que era uma função das mulheres. Então as mulheres recebiam um treinamento físico e psicológico. Então, elas não recebiam o treinamento militar, elas não iam para o campo de batalha, mas elas recebiam, né, um treinamento físico e psicológico. Então, elas praticavam ginástica, participavam, né, dos Jogos Olímpicos, então elas tinham essa função também. Então, a educação era para todos, mas a educação para os meninos era militar. A partir de 7 anos, para as meninas, era muito mais para aptidão física e psicológica. E as mulheres, diferentemente de Atenas, né, de outras regiões da Grécia, elas podiam administrar os bens familiares com os maridos, principalmente nos momentos de batalha, de guerra. Quem ficava e quem administrava eram as mulheres. Então é importante falar isso porque é uma sociedade que tem uma função para as mulheres, não é só uma função de procriação, de cuidar da casa, da família, da educação, até porque os meninos com 7 anos saíam de perto das suas mães e iam para essa educação mais militarizada, ficavam muito mais as meninas, mas elas também tinham esse poder de gerenciar, administrar os negócios da família, principalmente na ausência dos maridos que estavam nos campos de batalha. Então é importante particularidade aqui de Esparta. Bom, enfim, uma sociedade estável, mais rígida, tá? Então Esparta se destacou por sua estabilidade política, então não havia, né, altos e baixos, né, a tentativa de, e às vezes internamente de haver os conflitos, não, porque isso era muito bem organizado, né, mas ele não vai evoluir Esparta para uma democracia como aconteceu com outras polis, né, a partir ali do exemplo de Atenas, né. Então não existiu, né, na polis de Esparta a democracia, era uma aristocracia mesmo ali, né, muito rígida, por sinal. Então não vai acontecer. O legado principal de Esparta é exatamente a questão do militarismo e a disciplina social também, que é muito forte lá. Inclusive, é uma disciplina social tão forte que não aceitava, claro, estrangeiros e que tinha aversão mesmo a esse estrangeiro. Era o xenofobismo, né, era praticado pela sociedade espartana.
Tá? Então é importante entender esse legado e também sobre essa estabilidade política, mas mesmo que houvesse uma estabilidade política, não vai para uma democracia, porque Esparta, de fato, ela se torna ali uma oligarquia, né? E ela não caminha no sentido de dar amplos direitos a todos os cidadãos. Tá? Até porque você tem aquela estrutura muito bem posta de 2 reis, de assembleias legislativas, de um conselho, né, um pouco mais restrito, né? E também, claro, uma assembleia em que somente os espartanos, né, poderiam participar e, claro, ter vez e voto. Ok? Vamos para o exercício. Nós até aqui falamos sobre a cidade-estado de Esparta na Grécia Antiga. Né? O militarismo, a presença militar muito forte, até que as crianças saíram de 7 anos, né? Mas também você tem uma rigidez política, uma rigidez social, mas tem uma participação diferenciada das outras polis em relação às mulheres, né? Que podiam então estar aí junto com seus maridos administrando os próprios negócios. Vamos lá para a questão? Mackenzie. Foram características econômicas e sociais da cidade-estado de Esparta no período arcaico. Então, uma questão bem simples que eu coloquei para vocês, só para a gente retomar aquilo que foi posto nesta aula, tá? Então, fala, né, características econômicas e sociais. Eu não estou trazendo características religiosas, né? Não, somente econômicas e sociais. Letra A. A posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de parentesco com o patriarca. Isso, a economia era natural e coletivista. Gente, essa alternativa está, claro, incorreta. Vamos analisar aqui direitinho. Fala que a posição do indivíduo da comunidade era definida pelo grau de parentesco com o patriarca. Não tinha nada a ver com questões de patriarca. Nós vimos aqui que eles descenderam dos dórios, então quem descendia mais diretamente dos dórios é que estavam ali dentro dos espartanos, que tinham esse poder e que estavam com as terras mais férteis, que estavam dentro do centro, né, de Esparta. E a outra parte da questão diz que a sua economia era natural e coletivista, também não. Né? A economia era estatal, ou seja, era a terra, né, e os espartanos, né, que estão no centro, que controlavam tudo. Então, ela não era coletivista e nem muito menos natural. Então, a gente já retira essa questão aqui, a gente já vai eliminá-la. A letra B. As classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriram maior poder econômico, procuravam ampliar o seu domínio social. Também não porque tem uma rigidez social, gente. Então, não existe, mesmo o sujeito enriquece no comércio, não existia ele ter mais poder do que os demais. Então, todos eles ali, eles de fato tinham o mesmo poder, o mesmo peso, porque havia essa rigidez social. Então, não havia também classes sociais que estavam ligadas diretamente ao comércio, né? Então, não, até o comércio, né, de Espartas era bem diferenciado do que existia nas outras polis, né, na relação com as outras colônias gregas que existiam dentro da região. Então, assim, a gente nem pode dizer que havia uma camada social muito ligada ou somente ligada às questões relacionadas ao comércio. Então, a gente elimina também a letra B, beleza? Vamos lá para C. A existência de uma oligarquia aristocrática. Opa, olha só, eu falei ainda há pouco para vocês que essa sociedade era rígida e ela era oligárquica, era aristocrática. Então, eram poucos que estavam comandando, não eram muitos. Tanto que, mesmo com uma política, ou vamos chamar, um contexto político equilibrado, se mantendo, mas ele não vai para uma democracia, como Atenas foi, como outras polis foram. Não vai. Ela continua dentro dessa mesma pegada que é uma oligarquia aristocrática. Que monopolizava o poder militar, corretíssimo, político e religioso. Culturalmente arcaica, sem atividades mercantis. Opa, alternativa que está bem aparente. Mas sem atividades mercantis, sim, era muito mais ligada ao militarismo, à produção mesmo, para o seu próprio consumo. A letra D, a proibição da escravidão por dívida pela oligarquia dominante estimulou a vinda para a cidade de artesãos estrangeiros. Aí, opa, peraí, o professor falou em algum momento aqui da aula que eles eram avessos aos estrangeiros, que eles tinham a xenofobia, aversão ao estrangeiro. E de forma que a gente já precisa até cortar essa questão, porque
não havia esse estímulo para a vida de estrangeiros. Pelo contrário, eles até proibiu a vida desses estrangeiros. Então, gente, o que nos resta aqui é a letra E. Cidade marítima, dominada por camponeses proprietários de minifúndios. Não, aí também não. Ó, permitir aos estrangeiros, meteco, também não. Então, a outra alternativa é não serve. Então, a resposta correta aqui, gente, todo mundo já sabe que é a letra C, a existência de uma oligarquia aristocrática que monopolizava o poder militar, político, religioso, né, tudo está nas mãos dos espartanos. Essa aula termina por aqui, mas você tem na descrição desse vídeo um material que vai apoiá-lo na continuidade dos seus estudos sobre essa temática, com mais questões para que você possa responder. Fica aqui a dica de sempre, estuda aí.